Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Diálogos. Aqui nós vamos bater um papo muito descontraído e trazer convidados para lá de especiais. Aqui nós vamos trabalhar temas muito relevantes que vai fazer muito sentido para a minha vida como para a sua. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, inteligência emocional, trazer cases de sucesso, vamos falar sobre também saúde, moda, beleza e muito mais, né? Associar tudo isso que hoje nós vivemos. E o legal é que ao meu lado aqui está uma pessoa muito querida, que me inspira muito, uma amiga que eu tenho aprendido muito com ela. Ela vai contar, né, amiga, pra gente um pouquinho da sua história e o que nós vamos poder aprender com ela. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Isabel de Oliveira. Eu tenho só que agradecer, dizer assim, que é uma felicidade, uma alegria muito grande estar aqui com você nesse programa, que eu sinto que é algo muito importante. Sim. Nós gostamos de ouvir algo que nos inspira, a gente gosta de ouvir sobre essas pessoas, então que delícia essa ideia que você teve. E eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje, de poder contribuir, é um privilégio, tá? Gente, a Bel é muito querida e com certeza ela vai trazer aí muita coisa, muita bagagem, né, minha amiga? Então conta aqui pra gente agora como foi, né, essa sua trajetória, qual a sua cidade natal, né, o palco é seu. Contar de mim, né, falar de quem sou eu. E eu gosto muito de trazer meu nome como quem canta uma música, porque ela me chama de Isabel, mas meu nome é Maria Isabel Deiro Rezende Alencar de Oliveira. É quase uma música. E ela canta a minha história, né? Assim, nosso nome fala muito sobre a gente. Culturas que vão nomear as crianças em relação daquilo que eles estão vendo no momento, em homenagem a alguém, né? Uma coisa. A vida era muito assim. Eu via o pai e a mãe inventavam o nome, pelo momento que vivia. Então, nosso nome fala. Eu digo assim, que o meu nome fala de quem eu sou, como solteira, da criança que eu fui, que me chamavam de Isabelinha, de Bel, de Mabel, né? Então, Bel, foi na adolescência. Aí, de responsabilidades, me casei, me tornei Alencar de Oliveira. Então, ficou esse nome enorme, né? Mais um pouquinho, cantar a música. Eu não sou daqui de Rondônia, mas eu me considero uma rondoniense. Tem até aquela frase que fala que bebe água do madeira não vai embora, nunca mais vai embora. Eu bebi água do madeira. Eu gosto muito daqui. Sim. Aqui foi quando eu tive assim, a minha chance de crescer, de amadurecer. Eu cheguei aqui com 30 anos em Rondônia. Uau! Já assim, uma mulher madura, família formada já, com 2 filhos, né? Madura por fora, mas muito imatura por dentro. Sim. Eu posso dizer que eu cheguei aqui aos 15, na verdade, mentalmente. Aos 15. Tava começando ali, né? Uma trajetória, uma nova vida, uma nova fase, né? Nova fase. Eu sempre fui criada, me foi colocado Rondônia como sendo um local de grande chance, de construção Eldorado, novo tempo. E de fato eu encontrei isso aqui. Eu vim aqui fugindo de uma separação, fugindo de uma história triste. Chegou em triste, né? Numa situação bem delicada, né? Bem pesado. Sim. E Rondônia foi pra mim que me acolheu, foi que me deu o amor da minha vida, que é meu marido. Me deu novos filhos, né? Criou os filhos que eu trouxe. Então, assim, eu tenho muito carinho por essa terra, por isso eu me considero daqui. Gente, eram os filhos da terra. Mas eu tenho uma história antes de Rondônia. Eu nasci no interior de São Paulo. Sim, paulista. Sou do ano que o homem chegou à lua. Então, eu falo que tem 2 fatos importantes que você tem a né? O homem chegar à lua e, claro, eu chegar à terra. Né? Quando ele chegou à lua, eu cheguei à terra. Então, assim, eu acho muito importante. Mas, assim, vem de uma família que tem muitos filhos. Minha mãe teve meio que irmãos, assim, uns 4. E era muito divertido, eu brincava na rua, não tive videogame. Era outro tempo, né, Bel? E até hoje eu não sei jogar videogame ainda. Não sei. Mas assim, eu sou da época eu falo assim, gente, se você quer saber a história de alguém, pergunta se ela conhece o que é Páginas Amarelas. Não. Você sabe o que é Páginas Amarelas, Liz? Não sei. Eu já vi que você é jovem. Eu sou jovem, uma senhora jovem. Eu sou da época que a gente queria procurar o telefone de alguém, não tinha Google. A gente usava Páginas Amarelas, que tipo, pizzaria, tudo com P, pizzaria com P, né? E era lá na lista telefônica, era impresso ali, tudo em amarelo, era uma grande empresa. Então, assim, é algo assim, muito respeitado, né? Quando eu começo a contar o que tinha no mundo de quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, não. Tudo ele é veloz, então eu vejo que quando eu conto, eu tô na palestra contando,
as pessoas, elas começam a se achar surpresa, falam, pai, você já sei a idade. Aí quando fala assim, você lembra, já sei a idade. Não que falar a idade seja importante ou não, mas nós vamos nos identificando com histórias, o ser humano gosta de história. Sim. E chegando aqui, fui reconstruindo a minha história, fui construindo e contando a minha história. Hoje eu trabalho com neurociência, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Legal. Me formei em contabilidade aqui em Rondônia. Você formou aqui, eu achei que tinha sido em São Paulo. Em São Paulo eu comecei a fazer faculdade lá, eu fiz serviço social, sempre gostei de gente. A Rondônia tá perto de pessoas. Já tava ali dando sinais ali do que gostava realmente de fazer, né? Tá perto de pessoas. E fiz uma faculdade lá, na Unesp. Na época do vestibular, olha outra dica aqui, na época do vestibular, não tinha nem. Eita, gente. Né? O negócio era outro nível. Sei que vitória que foi passar. Eu digo assim, que na minha vida, eu tive assim um pouco de as conquistas um pouco fora da ordem. Sim. Primeiro eu casei, tive filho, depois eu estudei. Porque na minha época, o que era, quando eu digo minha época, eu digo 1980, 90, a primeira pessoa termina a faculdade e depois vai lá e casa. Tem todo um rito, sabe? Exato. Eu adiantei a história. Sim. Casei com 16, aí eu fui logo ter filho, aí eu fui logo, não. Então com 30 anos eu entrei na faculdade com 28. E eu me lembro que quis tudo que todo mundo queria. Eu queria aquele negócio de pintar as unhas, sabe? De pintar o cabelo, jogar roupa na cabeça. Quando eu passei na Universidade Estadual. Calouros, né? Que eles fazem muito isso, né? Eu quis tudo isso daí. Falei, nossa, eu quero me ver. Mas eu sempre sentia que eu estava um tempo atrás. É uma sensação muito ruim. E eu sei como é que é. Fez muito mal durante tantos anos. Eu não tinha percepção dela, eu não tinha consciência dela. Eu tinha uma percepção e não tinha consciência. E hoje, com o que eu trabalho? Eu trabalho em ajudar as pessoas a identificar as suas percepções. Porque eu tenho percepções, mas não tenho consciência. Quando eu tenho consciência, eu posso tratar isso de uma forma que, ao invés de ser um peso na minha vida, ele vai se tornar algo que não é mais uma âncora. Sim, vai se tornar algo que faz parte. Eu vou passar a acolher isso, a aceitar, a tratar, a transformar. E isso não vai mais ser um empecilho ou um obstáculo, ou de alguma forma uma ferida. Não é mais. Então, hoje, apesar de ter me formado em contabilidade, são números, né? Eu gosto tanto de gente que eu transformei a contabilidade em gente. Gente, que incrível. Então, a faculdade lá de assistente social, você começou, concluiu, parou? Não foi, porque eu vim pra cá no meio da faculdade. Chegando aqui, não tinha esse curso. Quando eu cheguei em Rondônia, não tinha como continuar, né? Não tinha se você escolher um outro curso, porque eu queria me formar. E aí tem uma crença que eu tinha de incapacidade, eu não me sentia inteligente, né? Eu fui na UNIR aqui, fui olhar no vestibular aqui, que tinha que era mais fácil. Então, ou seja, um curso que era menos concorrido. Eu tinha mais facilidade, era mais fácil entrar. Depois um novo vestibular. Aí eu fui escolher o curso de Ciências Contábeis na época, ele tinha poucos interessados. E também, logo que eu saísse, eu poderia ter emprego. E foi por isso que eu escolhi esse curso. Mas o que fazer nele, eu nem tinha ideia. Não como nossas histórias são parecidas, né? E o que uma crença é capaz de fazer com a gente, né, Mel? Algo que a gente tem ali distorcido, uma realidade totalmente diferente da nossa essência, do nosso perfil, ela nos leva a tomar decisões, a cruzar caminhos que são totalmente diferentes, né? Deus nos chamou para ser e do que a gente se acha capaz de fazer, porque alguém disse lá atrás, por alguma informação que a gente se perde no caminho. Por isso que eu falei para vocês, né? O quão importante é nós termos inteligência emocional e saber quem nós somos em Deus. E quando a gente não sabe isso, o externo, qualquer um, vai nos fazer acreditar em qualquer crença errada, né? Então, a história da Bel é muito inspiradora pra mim, né, amiga? E assim, não adianta hoje nós termos dinheiro, não adianta nós termos status, se nós não tivermos a inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional, nós não temos uma vida profissional bem-sucedida, nós não temos uma família de sucesso, uma família funcional, tem outras coisas, né, Bel? E as pessoas perguntam também, mas o que é essa inteligência emocional? O que significa isso? Eu me perguntava também. A primeira vez que eu ouvi falar sobre inteligência emocional, morava em São Paulo ainda, foi um colega do meu ex-marido, que trabalhava no Banco do Brasil, disse assim, tem esse livro aqui, do Daniel Goleman. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E tinha o nome, inteligência emocional, que é um conceito, na verdade, é um conceito que, se eu pudesse resumir em uma palavra, ou, aliás, eu posso resumir uma palavra, é sabedoria. Para mim é sinônimo de sabedoria.
Mas Daniel Goleman trouxe esse conceito explicando de uma forma mais teórica, que é quando você consegue lidar com o que você tem dentro de você, você reconhece suas emoções, sabe de onde elas vieram, Consegue colocar um domínio na emoção, que é algo algo consciente próprio, né? Você consegue trazer isso para sua vida e ainda sentir empatia pelo outro. Então, eu não só sei tirar o melhor de mim e usar a meu favor, como eu faço com que o outro tire o melhor dele e use a favor dele. Em vez de acusar, de cobrar, de brigar, de pressionar, eu consigo ter esse tipo de relacionamento. O que eu achava isso no passado, uma utopia. Isso nunca vai acontecer. Não existe ninguém que seja assim. Isso eu não imaginava. Mas não, na verdade existe sim, porque vai usar a sabedoria. Olha, legal. E olha só, né, como que é interessante, né, Abel? Através de um livro, ela teve acesso a esse mundo hoje, né, que nós sabemos que é muito novo, mas ao mesmo tempo está sendo muito falado, né, Bel? Então, assim, se não fosse esse livro, talvez a Bel não. E o livro, ele era bem grossinho, assim, né? Quando eu li, eu falei, meu Deus, eu gosto de ler romance, eu gosto de ler, mas, assim, tudo isso, ciência, pra mim é muito. E eu comecei a ler e entender nada. Entendi quase nada. Então, onde foi que eu tive um novo contato que me trouxe, assim, mais clareza foi quando eu comecei a fazer cursos. Isso já em 2014, ou seja, eu conheci o conceito em 97, 96, olha o tempo, depois de bastante, quase 15 anos depois, eu fui ter acesso ao curso, e aí o tema já era muito mais desenvolvido, muito mais autores falando sobre isso, tinha mais pesquisa, e a gente pode dizer que é um tema que foi muito rejeitado no começo, que ele foi trazido à sociedade, por conta de não ter uma comprovação palpável. Assim como, mas para mim foi fácil, porque na contabilidade eu faço muita associação com os assuntos, né? Na contabilidade, você tem os valores que são tangíveis, que é aquele que eu vou registrar como tangível, que é um carro, uma casa, o próprio dinheiro, e o valor que é intangível, uma marca, algo que não se pega, né? Mas assim, algo que, né? Entendi. E aí, quando fui falar sobre fala da inteligência emocional, ela é algo que não é tangível, eu não posso tocar nela. Mas quando eu vou falar da medicina, por exemplo, você sabe por que serve a medicina? É para curar meu braço, a minha perna, para curar o meu pé que quebrou, a ortopedia. E como é a minha alma? Então, eu digo que a inteligência emocional, ela é a ciência de tratamento da alma. Nós precisamos entender nossa emoção para conseguir tirar um bom resultado disso. Que é isso que fala de inteligência emocional. E quando eu comecei a entender que pessoas normais como eu, como você, não eram abrangidas pela medicina, que ela vai tratar causas de doenças, né? E quando se fala da pessoa que é normal, ou seja, não tenho surtos, não sou psicótica, não tenho algo que me leve, não tenho esse trauma ao extremo, né? Ao extremo, assim, eu não passei frio, não passei fome, não apanhei. Então, assim, meu Deus, mesmo assim eu sentia tristeza, insatisfação, frustração, ansiedade, e eu ficava tendo culpa. Eu posso sentir tanta coisa ruim se eu tive uma vida tão boa. Não faz sentido. Então, é exatamente quando eu encontrei esse livro, olha, a inteligência de pessoas normais, a emoção das pessoas normais, falei, peraí, então acho que isso aqui é pra mim. E me identifiquei. Mas ainda não tive coragem de ler, porque, de novo, olha só. E eu gosto do que é mais rápido, eu gosto do que eu posso consumir, assim como todo bom ser humano. Eu quero consumir algo imediato. O prazer imediato é o gritante. E em mim hoje é muito mais controlável, mas não, sabe, não era. Então eu quero tudo pra quando? Pra ontem, até porque foi trabalhado, né? Toda a minha infância eu vi que tempo é dinheiro, né? Meu pai falava assim, ó, time is money, quer dizer, tempo é dinheiro. Então perder tempo pra mim era algo assim que era inconcebível. Como é que eu vou ficar lendo livro dessa grossura? E quando eu fui ler O Mundo de Sofia, que era grosso também, então há coisas que não me motivavam por eu achar, por uma crença, e crença não é nada mais do que aquilo que você acredita. Eu acreditava que eu estava perdendo tempo. Então, até eu conseguir entender o que esse conteúdo da inteligência emocional era, o que ele podia fazer pela minha vida, passou-se vários anos. Eu tive vários encontros com ele, mas eu não pegava, por achar que naquele momento eu não preciso, né, pra mim e tal. E como eu falei no bloco passado, com a evolução da medicina, e eu estava aqui, precisa ser palpável para que eu acredite, eu quero acreditar em algo assim, também falando sobre São Tomé, tem que vir para Cristo. Então eu queria ver, como é que você vê seu pensamento? Você não pega no pensamento. O pensamento não tem. Apesar que hoje eu entendo a forma que o cérebro consegue conceber e materializar um pensamento.
Mas quando eu não conhecia sobre isso, algo que eu não queria nem, eu falei, será que esse negócio funciona mesmo? Será que isso é mais uma coisa de charlatão por aí, né? Mais aquela coisa de bola de cristal, assim, será que não é isso, né? Um adivinho, né? E então eu fui muito descrente com o próprio conceito, e isso me manteve afastada. Mas quando eu comecei a ver, então, comprovações científicas palpáveis de que aquilo era algo que de fato funciona, é o pensamento científico, tem a ver com a neurologia, tem a ver com biologia. Eu comecei então a dar crédito, eu fui dando crédito. Assim como a gente faz a contabilidade, deixa eu ver se está tudo certo. E fui conseguindo pisar cada caminho mais. Fiz um curso, fiz vários cursos na área. Então não foi só um curso que me levou na área de coaching, na área de inteligência emocional. A gente chama de coaching por quê? Se permite falar, né? A gente chama de coaching porque o nome coaching ele vem do inglês, que nada mais é do que um condutor. Eu ouvi falar coach a primeira vez do treinador, aquele treinador de futebol americano, e a linha do coach, esse cara é o treinador. Mas a origem do nome, ela não tá no treinador de futebol americano, ela tá lá nos cocheiros na Idade Média, quando tinha aquelas carruagens, aquele condutor daquela carruagem era chamado de coach. Então daí que vem esse nome, e ele é o condutor. Então hoje o coach atual, ele é um condutor que vai te ensinar, vai te orientar a que você possa aprender as suas emoções. E Bel, conta pra gente em que momento da vida você estava, onde você decidiu procurar mais sobre inteligência emocional, fazer cursos, né, nessa área. Como eu te falei, né, eu já sabia que o conceito existia, mas não era pra mim, né, sempre é pro outro, é aquela coisa que eu não preciso. E assim como muitas pessoas, eu estava com dificuldade no meu casamento, na relação marido-mulher. Eu já tinha tido um casamento que não teve sucesso, e não foi pra frente. E eu estava no segundo não ir também. E aí o meu esposo fez um convite para participar de um grande curso de inteligência emocional, o maior da América Latina. Na época já era grande, mas não tão grande como ele é hoje, né? E eu falei, bom, eu vou para mostrar para ele quanto ele precisa disso, que eu já sei muito o que se tratar. Afinal de contas, eu não preciso. Eu não tinha tido um coach que fosse me conduzir a me ensinar a investigar as minhas emoções. Então eu sempre achava que estava no outro e não em mim. Problema. E para que eu não ficasse de novo sem o meu marido, ele me fez um ultimato, assim, e foi assim, foi por isso, quando ele é pressão, eu aceitei o convite, fiquei assim, ou você vai, ou nós não vamos prosseguir. Então, assim, foi o ultimato mesmo, né? Aí eu fui. E era um curso, eu lembro que era 3 dias de curso. No primeiro dia, eu falei, tá vendo? Que bom que ele ouviu isso. Ai, que bom que ele tá aqui, né? No segundo dia, eu comecei a ficar mais murcha, eu chorei dele, precisava perto da porta, qualquer coisa eu saía, né? No terceiro dia, eu comecei a chorar e falei, eu preciso disso. Eu preciso muito me encontrar, me achar, me amar. Porque eles falam assim, nossa, eu quero ter amor próprio, tá? Me amar. E aí, se a pessoa acha que se amar é só fazer um cabelo, é só fazer uma unha, parte estética, né? Mas e vai muito além disso, vai e aceitar os seus defeitos. E assim, eu não quero aceitar meus defeitos, eu quero aceitar só minhas qualidades. Então, o que a gente faz com o defeito? Abre uma gaveta bem grande, e joga lá dentro, e tranca, e joga a chave fora pra ninguém ver. Mas ele tá lá. Infelizmente tá lá. A minha história, as partes da minha história que eu não gostava estavam lá. Eu comecei então a entender que eram elas, aquilo que não me fazia bem, que estava na minha história, dos comportamentos que eu tive que eu não aceitava, a falta de perdão, tudo isso ia precisar ser assim, removido. E eu não conseguiria remover sozinha, então eu tive ajuda. E Bel, além do casamento que já estava nessa situação, nessa crise, quais as outras áreas, assim, que você viu que não estava legal? Eu falo dos sintomas que eu tinha, pode ser? Ah, sim, claro. Então, vamos lá, os sintomas. A minha, profissionalmente falando, né? Eu nunca estava satisfeita. E nenhuma profissão que eu buscava pra mim, eu me via com satisfação. Eu alcançava os meus objetivos, eu botava uma meta. Vou passar num concurso. Eu passava. E o que você tem que fazer pra passar no concurso? Tem que estudar. E vai passar, não tem fórmula mágica. A fórmula mágica não é essa. E eu tinha disciplina para estudar e passar. Passei. Chegando lá, não sentia felicidade. Então acho que é porque eu não gosto de bater ponto, de horário. Quero ser empresária, ter agenda livre. Fui ser empresária. E, de novo,
para você ser uma mulher de sucesso, o que você tem que fazer? Você vai trabalhar em busca de resultados, você vai, às vezes, fazer aquilo que você não quer fazer, vai trabalhar mais que os funcionários. Às vezes, nem sempre precisa ser assim, mas eu vou ter que ter mais atenção ao trabalho, dedicar mais, dedicação maior. Então, tem receita também. Mas, de novo, eu me vendo ali, fazendo a receita, estando no caminho certo. Insatisfeita e buscando sabotar para dar errado. E olhando para qual grama de cobrezinho eu vou olhar agora para poder imitar. Então, isso era um grande sintoma, uma insatisfação crônica de se comparar com outros, querer os resultados. Muita comparação, porque tudo que estava em mim eu rejeitava, mas eu não tinha essa consciência de que eu rejeitava. Eu simplesmente, não tá bom, não é suficiente, eu preciso de mais, isso aqui tá dando pouco. E eu não tinha paciência, eu era intolerante, impaciente. Uma pessoa simpática, eu sempre fui simpática, mas impaciente. E às vezes, quando eu tinha minhas crianças, eu gritava com os meus filhos. Que mãe, mas que mãe que nunca gritou? A minha mãe gritou. A minha avó, talvez, mas não precisava ser daquela forma. Eu queria controlar naquela intensidade. Eu perdia a paciência muito fácil. Eu me frustrava com facilidade. Eu tinha uma ansiedade, ao mesmo, assim, durante o dia ansiosa. E à noite eu tinha angústia. Então tinha as dois, eu brinco assim que eu era o angústia e ansiedade. Cara, mas eu não era anônima. Eu sabia que eu era, né? No sentido de que eu tinha. Então, insônia, muita insônia. Uma raiva contida muito grande. E muitas vezes, eu já tinha aquela crise assim, ó, vou ver uma semana de paz no mês e 4 semanas de inferno. E não precisava ter esse dessa forma. Então, você vai achar, mas é porque você não conhecia o evangelho. Você fala assim que, de fato, eu conhecia a igreja, não o evangelho. Eu não vivia o evangelho. Mas eu conhecia a igreja, sabia onde ela ficava. Eu frequentava a igreja. Eu ia todos os domingos, eu ia algumas vezes na semana. Eu fazia serviços dentro da igreja, eu servia na obra. E mesmo assim eu não vivia, não sentia parte, né? Não vivia, na verdade, né? Tinha a paz que transcende todo entendimento. Isso é inteligência emocional também. Sabedoria, isso é a paz que transcende todo entendimento. Então, esses problemas não é ausência, mas é ter coragem, força, ousadia, sentir confiança para lidar com aquele problema. Isso não está dentro de mim. Eu só consegui acessar isso quando a minha mente, que é a minha alma, parou de ser barulhenta e brigona e chorona e vitimista e para ouvir você mesma, né? Porque tanta agitação, né? Eu não sabia me ouvir. Aí eu nem queria me ouvir. Eu não gostava de me ouvir. Era muito melhor ouvir o outro, dar atenção para o outro, ajudar o outro, que dá muita satisfação. E satisfação é uma coisa que eu buscava. Eu contei que eu era frustrada, né? Então eu buscava muita satisfação. Então estar com o outro era muito mais agradável do que estar comigo. Entende? Os momentos que eu tinha que estar comigo, que eram nas madrugadas, é quando eu tinha insônia, ansiedade, muita angústia eu tinha à noite, assim, uma angústia muito grande, uma tristeza. Porque eu me achava chata, sabe? Era chato estar comigo. Meu relacionamento com os filhos também era legal. Se eu tenho esse tipo de relacionamento comigo, como é que eu vou ter com os outros? Os meus filhos mais velhos, né? Eles falam que eu fui uma mãe ótima pra eles. Pra mim, eu vivo pedir perdão. Eu falo, mãe, já perdoou o quê? Você foi ótima. Mas eu sei o quanto de mim eu não dei pra eles. Eu fui isso. Quanto de mim eu não dei pra eles. Porque eu também não mentia. Isso tudo tava em mim, mas é como se tivesse um porão. Então, nesse porão, eu não tinha acesso. São 3 filhos que você tem, Bel. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Eu tenho uma nascida no coração, né? No coração. Aí a caçulinha que passou nesse momento de transição. A mais nova, o dia que me chocou, assim, falando, mas quando foi? Uma vez eu fui gravar um depoimento dela sobre esse curso que eu fiz, que foi o curso inicial, falando de divisor de águas, né? E eu fui gravar um depoimento dela, ela falou assim, que antes de eu fazer esse curso, que chama-se Método CIS, antes do Método CIS, a mamãe não sabia qual o número de roupa que eu vestia, e nem o número do meu sapato, porque a mamãe não comprava roupa pra mim, a mamãe não andava comigo. A minha mãe era minha irmã. Quando ela falou isso, eu caí na cadeira assim, meu Deus, eu não tinha reparado que eu tinha transferido para outras pessoas a responsabilidade de ser a mãe. Tipo assim, então ela foi gravar um depoimento que era a Bel antes e que era, né, que se tornou a Bel depois. E depois que eu digo assim, eu estava no processo de melhoria. Foi em 2000, quando ela gravou esse depoimento, foi em 2015.
E eu conheci esse curso em 2014. Então, eu estava num processo de transformação. Ela já viu mudança. Então, imagina, isso foi muito rápido também, essa mudança que ela viu, né? E ela falou, foi quando eu me atentei. Aí eu comecei a buscar quanto que devia estar na minha mão. E eu transferi, terceirizei de profissão, do meu casamento, do relacionamento conjugal, com meus filhos, com os meus pais. Eu fui transferindo para outras pessoas, através de histórias que são verdadeiras, de casos de vida mesmo, que eu falo, por causa disso eu não fiz isso. Por causa daquele outro, eu não fiz aquele outro, sabe? Você tem uma justificativa e você se distanciando, né? A justificativa que ela serviu pra mim é como se fosse a muleta, a historinha, né? Sim. Ela justificava o meu não fazer. Então eu não faço. Ah, por que você não faz? Ah, porque eu me formei tarde. E acaba sendo uma verdade que você tem que falar pra você mesmo pra É uma narrativa que vai fazer eu não sentir dor por não estar fazendo. Então eu falo uma narrativa verdadeira, porque eu sempre gostei de verdade, então eu falo uma verdadeira. E ela vai servir como um analgésico. Não tenho dor emocional por conta disso. Então, assim, eu digo assim, eu não estudei antes porque o meu marido não deixava. Então, não era eu, era ele. E ele, na verdade, meu ex-marido, não que eu falei, cara, você está proibida de ir. Ele disse assim, olha, eu gostaria que você não fosse, mas se houvesse uma conversa com sabedoria, eu tenho certeza que, conhecendo ele como eu conheço, ele teria dito, não, você vai, eu te apoio. Mas eu não tive sabedoria ali e usava isso como, ó, tá aqui, ó, tá, meu atestado tá aqui, eu não faço por isso. Aí quando os trabalhos, a profissão que eu te falei que eu toquei várias vezes de profissão. Ah, porque o meu chefe falou isso, tá aqui, de fato ele tinha falado. Mas o quanto eu não provoquei aquela fala, ou aquele comportamento, né, com aquela fala dele, e sabe, às vezes a gente, Gleice, a gente acaba, por aquela crença, a gente acaba provocando o outro para que ele tenha o comportamento que eu preciso para eu ter a narrativa que eu tô buscando. E quando eu descobri isso, eu fiquei apavorada o quanto eu vinha fazendo isso na minha vida, provocando o outro. Isso é um vício emocional. Mas até eu ter a consciência de que eu provocava a pessoa para que ela alimentasse meu vício, eu levei uns 4 anos estudando isso. Até eu ter essa consciência de que eu provocava as pessoas para que elas tivessem o comportamento que alimentasse o meu vício. Isso tudo muito sutil, sabe? É um ciclo, né? E essa pessoa só faz isso porque ela também tem esse vício reativa. Ela tem o vício. Ou de ser ativo, ou passivo, reativo. Depende da circunstância, depende do local. É meio assim, eu falo, meu Deus, como Deus é lindo. E como nos formou de maneira extraordinária. Assim, nós temos uma solução. E eu só consigo também essa solução quando eu falei assim, minha mente começou a abrir mais. E eu fui estudar o Evangelho. Entendi. Falar, aí eu tive uma cura emocional. Como foi que aconteceu isso? Essa cura emocional que você procurou, o que aconteceu, amiga? O nome é cura mesmo, né? Foi cura. Eu tava, como eu falei, quando eu comecei a buscar, eu tava num ponto em que eu não percebia o quanto tava ruim a minha vida profissional. Eu já tinha desistido de 3 empresas. Eu não falei nenhuma vez, eu simplesmente disse assim, não vou mais. Eu não tava no dia seguinte. Não voltava. Então, assim, eu já tinha desistido da 3ª empresa. E quando eu comecei, então, a frequentar esse ambiente de estudo, de conhecer mais o conceito, aprofundar e ler os livros que eu não queria naquele tempo, perdeu tempo, eu voltei a ler esses livros. Então, eu comecei a entender que eu precisava de um resgate. Então, eu tive ajuda, tive uma pessoa que nós chamamos de coach, né? Que me ajudou, que era pessoa cristã, mas eu também tive o estudo do Evangelho. Eu comecei a buscar o Evangelho para estudar. E vale ressaltar também, né, amiga, que não vale a pena se a gente só falar assim, porque eu fiz isso porque fulano quis. A gente tem que ter essa autoconsciência e falar, nossa, eu preciso disso. E você, né, se colocar no lugar de procurar. Só vai funcionar com quem quer isso. Então, assim, não adianta eu dizer assim, eu quero largar esse serviço, eu não aguento mais. Só falar, mas só vai ser o dia que eu falar, chega, daqui não sai. Eu não vou descer mais, eu só quero subir. E eu tive meu dia de chega, que eu falei, foi meu day one, né? Eu tive o dia que eu bati por chega. Eu me lembro onde eu tava, na cozinha, e tudo acontecendo, aquela coisa. Eu já com problemas financeiros, julgar os meus filhos. Já eram adolescentes. Eu falei, agora chega, eu tomo as rédeas da minha vida. Ninguém vai se mandar em mim. Agora eu sei, sabe, eu tive esse dia. Eu pensei, então, eu falei, agora eu vou entrar num processo, que levou mais. Então, assim, eu já estava no 4º ano estudando.
Levou mais 3 anos esse processo. Eu passei a fazer curso de neurociência, eu fui entender como é que o cérebro funciona, como é que o meu cérebro funciona. Só que eu também, como eu falei, eu entrei no estudo de evangelho, eu fui estudar a Bíblia. Mas eu não fui estudar a Bíblia de uma forma religiosa. E sim, de uma forma assim, muito mais história, arqueologia. Eu fui descobrindo o amor de Jesus Cristo pela minha vida. Que eu até achava só um clichê quando as pessoas falavam, né? Sim, primeiro amor. Eu tava na igreja de ouvir, isso não fazia sentido. Eu achava isso um clichê. Aquela religiosidade, né? É isso, exatamente isso, religiosidade. Quando eu comecei a entender a espiritualidade, até tem teorias que trazem sobre a inteligência espiritual, que nada mais do que eu, de fato, ter esse confronto comigo mesma e saber onde encontrar o meu centro, encontrar o que me equilibra, o que me traz equilíbrio na vida, que é o amor de Jesus Cristo, que é o amor de Deus por nós. Então, assim, isso é uma inteligência, assim, isso é uma capacidade que o ser humano tem. E tem seres humanos que não têm. Agora, sabe o que é legal da capacidade, Gleice? É que quem não tem pode adquirir. Veja assim, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Sim. Você vai aprender. E algumas pessoas vão aprender mais rápido, vai cair bastante. E quando você vai criar, agora se eu já dissesse pra você, Gleice, vamos supor que você não sabe andar de bicicleta, tá? Eu falei assim, eu vou te ensinar. Aí você vai aqui comigo, você vai ter que pegar a bicicleta, colocar a perna direita no chão, levantar a esquerda, passar a esquerda, aí você senta no selinho, segura firme, dá um toquinho, e aí você começa a andar. Eu te ensinei o método que eu faço, que serviu pra você. Mas só se eu falar isso aqui, não garante que você vai levantar, pegar a pá que você andando. E depois perguntar assim, você entendeu como é que é? Você vai dizer pra mim, entendi, agora aí andar. Aí você vai lá andar então, agora você vai. Então o que eu digo assim, o que vai fazer você de fato aprender? É você entender o método, agora eu vou lá aplicar na minha vida. Então a aplicação é que as pessoas fogem da aplicação, porque a aplicação ela vai estar pedindo de você uma disciplina, uma constância, que às vezes eu tenho dificuldade de ter. E sabe uma outra coisa que eu descobri na minha vida que eu não sabia nem que existia? Eu achava que eu tinha medo do fracasso. Eu não queria ser fracassada, mas na verdade o meu medo era do sucesso. E quando a amiga que era minha coach, né, que é a Margot Hall, falou pra mim assim, Isabel, o seu medo não é de fracasso, você tem medo do sucesso. Eu olhei pra ela com uma cara, imagina, onde que ela tá pensando? Acho que ela tirou isso, né, de jeito nenhum. Eu jamais, eu quero ser uma... Eu estou buscando esse caminho, né, do sucesso. Como assim? Só que na verdade era isso. Então, sem perceber, eu vou traçando caminhos de autossabotagem para que eu não alcance o sucesso. Porque eu jamais acreditei que eu seria, apesar de ter desejado muito, e aí é que tá a confusão mental, né? Eu sempre desejei o sucesso, mas dentro de mim, no íntimo, aquela parte que eu não vejo e ninguém vê, lá tinha uma grande dúvida, será que um dia aquela incapacidade gritando ali, será que você consegue? Será que realmente... A minha não gritava, a minha sussurrava, será que você consegue, Franga? Será que você de fato merece? Lembra o que você fez, o que você já foi? Começava a jogar na minha acusações sobre erros que eu tive na minha vida e que não teve erro. Sim. Quando atira a primeira pedra, né? Então, é essa voz interna que você falou que é a Franga, né? Eu não digo, mas também tem outro nome para acusador dessa voz. Muitas vezes era ela que me freava e me fazia sabotar o processo. E a crença de merecimento, né? Essa é a crença, né? Essa é a crença de merecimento. Eu não tinha essa crença firme em mim. Vale fazer um adendo aqui. Eu não sei se você já chegou a ler esse livro, amiga, sobre o ciclo da sabotagem. Só não me recordo o nome do autor agora. É um livro americano onde vai trazer ali as experiências, né? Que os psicanalistas, são 2, eles conseguiram abordar e ver em comum, né, nesses 10 anos de estudos entre os pacientes. E é muito assim louco esse efeito reverso que a gente tem de se autodestruir, de se sabotar. Esse que a Bel tá falando é muito comum no jejum, só que as pessoas não têm essa consciência, porque tudo isso é de forma inconsciente. Eu mesma, eu falava várias vezes, né, eu vi um modelo ali de paternidade, eu falava, nunca que eu vou casar com um cara desse, nunca que eu vou querer isso com a minha vida, e ó, né, infelizmente a gente vai atrair pra nossa vida, então a gente rejeita. Que na verdade, estudando isso na Bíblia, aquilo que eu não perdoo, eu reproduzo. Então, assim, quando eu fiz esses cursos que a Bel comentou aqui, fiz a IFOL, foi libertador, amiga. Isso que você tá falando, assim, foi muito forte pra mim. Quando eu entendi que eu me sabotei por muitos anos por causa de traumas, eu fiquei,
né, eu mesma me colocava naquele lugar, e se a gente não se tirar de lá, ninguém vai fazer isso pela gente, né? Então, o que a Bel falou aqui foi algo, assim, extraordinário, né, Nani? E como é que foi agora essa transição de você lá, né, fez aquele processo de estudo, de conhecimento, como foi esse processo de ser treinadora de pessoas? Isso aí hoje quando eu já estava como treinadora de pessoas, que eu recebi um convite para trabalhar nessa empresa, que é a Febracis, e para que eu pudesse treinar pessoas. Durante essa trajetória, eu comecei a ter pequenos conselhos internos, fui me consertando. Até que um dia eu percebi que não existia em mim, quando essa minha amiga me falou sobre a medo do sucesso, né? Eu percebi que não existia em mim a crença de merecimento. Que depois agora eu vou construí-la. Daquilo que eu te falei, a capacidade que eu não tenho, eu vou aprender a ter. Mas se eu não sei que eu não tenho, como é que eu vou aprender a ter? É como assim, eu não sei que eu não sei tocar piano, então eu não vou nem buscar. Mas agora eu sei que eu não sei, eu quero tocar um piano. Quero, e eu preciso... Eu sei que eu não sei, então para os meses eu cheguei nesse ponto. Eu sei que eu não tenho crença de merecimento, mas agora eu quero ter. E eu comecei a fazer um trabalho dentro de mim de celebração. Então eu fui escrever a minha história, eu peguei um caderno, comecei a escrever a minha história, e cada coisa boa aconteceu, eu celebrava, registrava e celebrava e agradecia, fazia uma oração a Deus. Às vezes eu tomava um café, fazia um bolo. Eu sofri vários aniversários que eu não tinha tido aniversário, para sofrer ela de novo, assim, sabe, eu trouxe uma memória de gratidão pelas conquistas que eu tive no passado. E uma memória de perdão pelos erros ou coisas ruins que aconteceram. Então isso para mim foi a forma que eu achei pra mim. Então, como eu disse, esse foi o meu reino da bicicleta. Sim. Serviu para que eu pudesse zerar o meu terreno. E aí eu comecei a construir mais dentro de mim uma questão de valor. Então, se eu tenho merecimento, eu sei qual é o meu valor. E aí eu poderia trazer aqui quanto foi que eu custei, né? Eu custei uma morte de cruz. Então, quando eu sei disso, eu sei meu valor. Aí eu comecei a levantar isso como uma bandeira. Agora eu quero que todo mundo saiba o seu valor. Então hoje o meu propósito de vida é gerar dignidade para qualquer pessoa que se aproxime de mim e que eu perceba que ela não conhece o valor dela. Aí quais são as ferramentas que eu vou usar? Porque eu digo que hoje um médico, a medicina é uma ferramenta, eu ser professora, docência é uma ferramenta, eu ser um chefe de cozinha, então a cozinha é minha ferramenta de propósito, não é profissão. A profissão apenas é uma ferramenta de propósito. Então hoje eu atuo como consultora de empresas, porque aí eu posso usar a contabilidade, que é minha formação. Sim, vai se relacionar com pessoas também. Porque eu vou trabalhar com assim, geralmente as empresas, como elas não sabem o seu próprio valor, o dono não sabe o seu próprio valor, pequenas e médias empresas não conhecem o seu próprio valor, então eles misturam muito. O que é meu bolso, o que é o gasto da empresa, vivem sem dinheiro, vivem com aquele sufoco, porque eles não conhecem o valor que eles têm. E se eles não conhecem, certamente eles não vão saber treinar o time. E não sabem passar isso para frente. Então, o meu principal hoje ativo, que eu digo assim, meu principal trabalho hoje é trazer para as pessoas dignidade através de uma consultoria corporativa. Então, eu vou entrar na sua empresa, fazer um diagnóstico e você, o que está faltando lá? Você me chamou, não está dando certo. Coisa para outra que você ama fazer, aí eu vou entrar, então, o que eu faço é individual. Eu vou olhar na tua empresa, o que está faltando aqui? Você me diz quais são as suas insatisfações. Vocês feita com isso, com o pessoal, com o horário. Então, a gente vai no médico, né? O que está acontecendo? Faz aí esse mapeamento. Tem a anamnese, né? Aí eu tenho um diagnóstico, eu proponho tratamento. O tratamento, em que vai? Eu vou trazer comigo uma equipe de contabilidade, eu tenho parceiros contábeis, eu tenho parceiros que vão trabalhar cada pedacinho que está faltando ali. Então, a gente tem um grupo de brand, eu vou ter um parceiro de brand, de business social. Então, o que está faltando? Que legal. Então, vamos trazer. E também as pessoas, tratar as pessoas ali, para que vender aquele produto ou aquele serviço tenha uma bandeira por trás disso. Quando eu trabalho por uma bandeira, eu me divirto, não tem peso, é leve. Quando eu trabalho pela necessidade de pagar as contas, vai ser muito pesado. Então, isso eu comecei a trocar. Então, a minha empresa hoje, de consultoria corporativa, de empresário corporativa, o foco da minha empresa hoje é tirar das pessoas a consciência de não merecimento e entregar a consciência de merecimento, que é onde era o meu buraquinho, entendeu? Onde era a minha dor. E o legal, Bel, é que além de você trazer ali aquele conceito na empresa, do time, do dono, elas podem aplicar na vida pessoal delas, né? Sim, sempre que eu vou trabalhar, eu começo com a sua vida profissional, pessoal. Primeiro eu trabalho no CPF, primeiro o CPF.
para depois o CNPJ. E o CPF sadio, ele vai deixar o CNPJ sadio. O CPF adoecido, ele vai adoecer o CNPJ. Natural, né? Não é tal. Sim. O CNPJ, ele não tem vida própria, ele depende de pessoas. E as pessoas hoje invertem muito isso, né? Elas querem se doar para a empresa e a vida familiar está destruída, a vida pessoal, sabe? Todas essas áreas estão todas ali desalinhadas, mas ele quer ter sucesso na empresa. Por isso que as pessoas estão tão doentes hoje, né? Exatamente. Eles não têm essa consciência. Isso é um padrão que foi aprendido. Então, eu aprendi o padrão, eu vou repetir o padrão que eu aprendi. Aí, esse trabalho que eu venho fazendo, ele leva algumas, assim, não é o que faz uma semana. Você leva 2, 3, às vezes eu levo até 9 meses na concluir o trabalho. É um processo. É um processo, é um acompanhamento. Então, assim, ó, vamos passando por partes. É um tratamento mesmo, mas é um tratamento emocional, empresarial e emocional. E eu me divirto muito fazendo isso. Meu Deus, que eu divirto. Ou isso é um trabalho assim além, né? Você entrega aquilo e as pessoas vão te dar ali também um feedback legal. Você vai ver ali a empresa crescendo, as pessoas saudáveis, se conquistando. E aí, sempre que eu entro numa empresa, eu entro lá, faço diagnóstico. Aí eu tenho o meu próprio objetivo, né? Individual. Que não é, às vezes tem o objetivo do meu cliente e eu vou conduzindo para o objetivo dele, mas eu tenho o meu objetivo com ele. E às vezes, no segundo mês eu já atingo meu objetivo, que aquela pessoa conheça quem ela é. Recentemente eu fui trabalhar com uma empresa que era um casal. E eu queria muito que eles entendessem a função de cada um dentro da empresa, porque eles viviam se atropelando, né? Tem as funções. Casa também. Então, assim, quando entenderam a função de cada um, passou a respeitar a função, isso foi no segundo mês, o meu trabalho estava concluído. O meu trabalho. Consegui parasse aqui, eu estava satisfeitíssimo. Só que eu continuei com eles porque o objetivo deles não tinha sido concluído ainda. O que eles pediram não estava. Então eu continuei. Mas o meu, eu voltei assim, satisfeitíssimo. Falei, meu Deus, obrigado pelo trabalho que eu faço. Obrigado por você me permitir ver isso, sabe? Que, de fato, eu entrei para que aquela empresa, os proprietários, reconhecessem seu valor. E quando eu percebi que no segundo mês reconheceram, tudo certo. Bom, nosso encontro aqui, né, já tá quase acabando. Você que está em casa, espero que você esteja gostando desse bate-papo. E agora, minha amiga, eu quero que você deixe aí uma mensagem para quem nos assiste sobre como lidar nessas situações problemáticas, em crise, porque problemas todos nós vamos ter, né, a todo tempo, seja familiar, profissional. E o que vai fazer diferença, com certeza, vai ser a forma como nós vamos nos posicionar diante deles, como a própria Bel usou a história dela. E como eu também aprendi com a minha, o que você pode estar deixando, minha amiga, para que essas pessoas procurem esse caminho, né, de melhorar, de ajustar, e não trocar mais as ordens, né, porque hoje a gente vive num mundo tão empoderado que quer que a profissão esteja em primeiro lugar, e às vezes a gente tá ali, ó, com o casamento destruído, os filhos tudo doente, né? Como é que a gente faz pra... Olha, vou falar pra você assim, como eu tenho pouco tempo pra dizer, não posso falar muito, mas uma coisa que é importante, trabalhar com inteligência emocional é algo muito simples. E eu vim do mundo em que o complexo é aquilo certo. Se é complicado, então dá certo, tá certo. E não é. A inteligência emocional, ela é algo simples. Porque ela foi criada por Deus. E o meu Deus não fez nada muito difícil para que eu alcançasse. Ele fez algo para que eu pudesse alcançar. Então, ela é o que é alcançável. O que você deve pensar? É simples, mas às vezes não é fácil. Porém, é possível. Então, o que eu sempre disse, olha, se agarre no é simples, pode ser difícil, mas é possível. Então, pegue na possibilidade. Se há esperança, há vida, se é possível, eu vou fazer. Exatamente, porque ficar numa situação ruim também é difícil. Ver problemas é difícil. Ver uma fratura num casamento é difícil. Ter filhos é difícil não ter dinheiro. É difícil ser desempregado. É difícil. Então, o difícil você já tem. Agora, o que você tem que pegar? É simples e é possível. E aí você vai só trocar o difícil. É só as ações que serão outras que serão difíceis. Tão difíceis quanto as que você já vive, você já está acostumada com o difícil. Então, eu pego no possível. Enquanto eu pego no possível, eu começo a buscar a alegria, para que no caminho também eu tenha a alegria e me divirta. Aí eu trago uma outra frase para vocês. Aceite o seu processo. Assim, como diz a Camila Vieira, né? Aceita ali com verdade, com humildade, sem criar nenhum personagem, porque isso vai tornar as coisas mais claras para você, né? E que a gente pode aprender que livros, né? Livros, treinamentos, e com certeza, né? Você já ir seguindo a Isabel nas redes sociais,
Ela vai estar ali, né, amiga, sempre postando os trabalhos que ela faz, que ela desenvolve nas empresas. Ele chama ela ali para um bate-papo, né, minha amiga? O que você pode estar aí falando para o pessoal te encontrar? Como que vai fazer para poder... Eu não sei achar aí. Isabel Rezende Oliveira. Eu te respondo lá, assim, mas assim, né, com certeza, quem te encontrar ali no Instagram já pode trocar uma ideia com você, quiser ali ajustar ali o time da empresa, fazer um processo, né, a Isabel está disponível, ela desenvolve esse trabalho nas instituições, pequena, média e grandes empresas. Então, para você que nos assiste e se identificou com essa dor, com essa necessidade, então procure essa profissional incrível que com certeza, além dela cumprir um propósito que ela faz com amor, né, você vai ter resultado extraordinários. Muito obrigada, minha amiga, pela sua presença aqui. Para você aí que nos assistiu, deve ter ouvido aí uns barulhinhos, umas risadas bem gostosas. É porque nós estamos aqui usando o cenário da Casa Carol Belotto, que ela nos cedeu com muito carinho, esse lugar aconchegante, né, que você pode tomar um café aí no final de tarde e agora para o almoço. Então, se você ainda não conhece esse espaço maravilhoso e único, com essa arquitetura maravilhosa, te convido a conhecer aqui, ó, o endereço aqui embaixo. Carol, nossa, muito obrigada, viu? Para nós é um prazer muito grande, né, de estar aqui compartilhando essa história de sucesso e muitas das outras que virão. Muito obrigada e até a próxima.